Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você faz, amém? Glória a Deus, como foi proclamado aqui no louvor agora há pouco, Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, o Senhor é querido aqui entre nós, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e na tua mente nesta manhã, que a palavra do Senhor encontre um solo fértil, que é o teu coração, e que a semente que for lançada, ela possa dar frutos e frutos para a glória do nosso Deus, Não é aquilo que eu vou dizer, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o tema que pastor Marcelo acabou de dizer aqui, que nós trabalhamos, que é a área de finanças, a área de educação financeira. E antes disso eu quero agradecer a todos os pastores da igreja pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que Deus acrescente graça sobre a vida de cada um dos pastores, suas esposas, a vida desta igreja também. Que haja graça do Senhor todos os dias aqui, em especial a vida do pastor Marcelo e a sua linda esposa. Obrigado pelo carinho e pela amizade que nós temos de muito tempo. Muito obrigado, pastor Marcelo, por intermediar tudo isso. Que o Senhor também agracie a tua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Eu sou casado com a Regina, minha esposa, nós somos casados há 34 anos, vamos fazer 35 agora. Queria que ela ficasse em pé, por favor. É a mulher mais linda de Curitiba enquanto estivermos aqui. Obrigado, amor. Obrigado. Nós trabalhamos juntos no ministério, o pastor Marcelo falou, há 33 anos. Eu venho de uma família de pastores, avô, pai, pastor. E agora nós no ministério, há todo esse tempo também. Nós trabalhamos juntos todo o tempo. Nós acordamos juntos, dormimos juntos, trabalhamos juntos no ministério, viajamos juntos. Isso é aliança, e é até que a morte nos separe, todos os dias. E eu sou muito grato a Deus por poder caminhar ao lado dessa menina. Sou muito grato a Deus pela sabedoria que Deus tem dado a ela. Ela conduz uma das áreas do ministério que nós trabalhamos, que é a área de educação financeira para mulheres, com o curso A Mulher que Prospera, um curso que tem uma quantidade muito grande de mulheres envolvidas, e Regina está à frente, liderando essa área, ensinando sobre finanças para as mulheres. Então, depois, mais informações vocês têm com os pastores da igreja aqui, tá, irmãos? Na pessoa, principalmente, do pastor Marcelo, informações de que fazer e como fazer. Nós vamos trabalhar juntos, aqui nesta manhã, sobre a área de finanças. Na verdade, nós falamos aqui, eu gostei muito do momento que as famílias vieram aqui à frente ao altar, fazer uma entrega, clamar ao Senhor, seja por um parente, seja por alguém da sua família, ou até mesmo por problemas pessoais, que vieram aqui, se ajoelharam, colocaram diante do altar. Muitas famílias no nosso país estão precisando ser trabalhadas em diversas áreas, e uma das áreas é a área financeira. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos famílias financeiramente saudáveis. E financeiramente saudáveis não tem a ver com quantia de dinheiro, tem a ver com o nosso interior. Nós vamos trabalhar juntos o sermão, viu, pastor José? Não é um sermão expositivo, como nós estamos acostumados a ter, mas é um estudo bíblico que nós vamos fazer neste domingo de manhã aqui. Você está disposto a ouvir a palavra? Amém? Abra teu coração, abra teus ouvidos para aquilo que Deus está falando com você nesta manhã. Se você tiver como, para você que está em casa também, assistindo, se você tiver como tomar nota de algumas coisas, anotar, seja no teu celular ou aí em algum lugar, tome nota de algumas coisas para que você possa rever isso posteriormente, apesar de estar gravado lá na página da igreja no YouTube, mas é sempre bom, eu gosto muito de papel e caneta, E é mais fácil da gente visualizar e da gente depois rever aquilo que foi falado. Quando nós falamos de uma família financeiramente saudável, nós temos que responder uma pergunta. E se o problema não for dinheiro? Porque quando nós falamos financeiramente saudável, a primeira coisa que vem em nossa mente é com relação a ganho, com relação a aumento de produtividade, aumento da nossa renda,
Ah, parece que então, se eu ganho mais, se eu tenho mais, então financeiramente eu sou saudável, financeiramente eu sou próspero. E na verdade isso é um engano que está dentro de nós, na maioria das pessoas. Eu e Regina trabalhamos com a área de educação financeira, dos 33 de ministério, trabalhamos há 23 anos na área de educação financeira. E nós vemos o quanto o dinheiro ainda está na mente, no coração das pessoas, e até mesmo no nosso meio cristão, no meio da igreja, o quanto o dinheiro ainda acaba sendo o nosso Senhor. Nós vamos trabalhar aqui, eu prometo ser sucinto, nas próximas 3 horas, né, pastor? Falei ali com eles agora. Nas próximas 3 horas, prometo ser objetivo, tá? Então, nós vamos trabalhar, fazer aqui uma passagem rápida, por muitas coisas. O tema finanças é muito amplo, mas nós vamos tentar trazer aqui alguns conceitos importantes, algumas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida, para que a gente possa ter uma família realmente financeiramente saudável, né? Quando nós tentamos responder essa pergunta de... Aqui consegue passar? Ok. Aí. Agora foi muito. Isso, joia. Quando nós tentamos responder essa pergunta, se o problema não for dinheiro, nós pensamos que ter uma família saudável é ter mais dinheiro. Nós temos que começar a entender que o ser é mais importante que o fazer. O que é isso, pastor? O ser está relacionado ao nosso interior, ao nosso coração. Está relacionado àquilo que nós somos. O fazer é a parte externa, que é importante também. Porém, o ser é mais importante. Quando nós falamos de finanças, se nós não mudarmos o nosso interior, se nós não mudarmos aquilo que está dentro de nós, nós vamos tentar muitas vezes mudar o que é externo, mas isso acaba sendo por um curto período de tempo. Exemplo, nós podemos muito bem, quando a gente vai falar sobre finanças, educação financeira, nós falarmos assim: pegue uma planilha, faça isso, corte aquilo, elimine seus gastos, faça tal coisa. Ok, isso você pode encontrar na internet, em vários lugares. Você vai entrar no YouTube, você vai ver cursos que falam sobre administração financeira, o que você deve fazer. E de repente você até começa a fazer ali, mas se você não mudar aquilo que está dentro de você, os hábitos errados, as atitudes erradas que muitas vezes nós temos na administração, isso vai ser por um curto período de tempo e isso vai ser passageiro. Quando nós falamos a respeito dessa questão, para fazer uma ilustração bem prática da nossa vida, a questão financeira ela se parece muito com a questão de regime. Alguém aqui já fez regime na sua vida? Pode levantar a mão sem medo. Hoje todo mundo toma Mondiaro, mas a maioria já fez regime, correto ou não? Tá? Ok. Quando você quer emagrecer 5 quilos, você coloca aquele negócio na cabeça: em 20 dias eu vou emagrecer 5 quilos. Porque regime é essas coisas doidas, né? Que a pessoa faz, ela não pratica nada, ela não faz nada, ela come errado, mas em 20 dias ela quer perder 5 quilos. E aí ela corta tudo que ela come. Já perceberam isso? Aí ela corta comida, ela corta carboidrato, ela não come nada, e ela para de tomar as coisas, e ela só está tomando água. E existem inúmeros tipos de regimes que foram lançados aí. Cite alguns, por favor, regimes que vocês conhecem. Regime da sopa, o que mais? Carboidrato, low carb, regime da lua, né? Pode comer tudo menos a lua, né? Regime... o regime é da lua, não é meu, né? A lua que faça regime. E aí você corta tudo e você fala assim, em 20 dias, e você perde 5 quilos em 20 dias. Só que no 19º dia, no 20º, você vai entregar esse regime. No 19º dia, você começa a tua mente a pensar em tudo aquilo que você deixou de comer, porque amanhã você vai entregar o regime. E aí vem na tua mente aquele X-Bacon escorrendo gordura do lado. Vem na tua mente aquela pizza que você põe a espátula embaixo, levanta aquele queijo derretido. Vem na tua mente aquela picanha bem cortadinha, com aquela gordurinha, aquela Coca-Cola gelada. Você está pensando nisso? Daqui a pouco você vai, irmãos. Eu estou falando isso agora para poder a mensagem ganhar ânimo, porque crente quando pensa em comida fica mais animado.
Então, aí eu posso falar mais. Você pensando que vai comer daqui a pouco. E aí, então, no 20º dia, a pessoa para aquele regime doido e ela faz o quê? Volta a comer desesperadamente. Ela ganha os 5 quilos que ela perdeu e mais o quê? Mais 10 é muito. Mas mais uns 5 ela ganha para deixar de reserva para o próximo regime. Eu não sei se tem algum nutrólogo, nutricionista aqui. Quando você vai no médico, é regime que os médicos dizem para você fazer? Não. O que os médicos falam que nós temos que fazer? Todo mundo sabe, né? Reeducação alimentar. E a reeducação alimentar é o quê, irmãos? Nós mudarmos os nossos hábitos com relação à comida, as nossas atitudes com relação à comida, é comer na hora certa, da maneira certa, a quantidade certa, isso se torna uma rotina, o alimento então passa a ser visto de uma outra forma, e aquilo então influencia na tua vida, influencia no teu corpo, em todo o teu metabolismo e tudo mais, tal. Ok, esse é o procedimento correto. Quando nós estamos falando de área financeira, nós não podemos fazer regime financeiro, não adianta a gente vir num final de semana e trazer uma mensagem de final de semana, e você falar assim, agora sim, eu vou sair daqui, não vou gastar mais nada, não vou. Não, você tem que ter um processo na tua vida. Você tem que mudar o seu interior, os seus hábitos, as suas atitudes, para que então o dinheiro se torne algo de bênção na tua vida e não algo que pese e traga maldição, e nem sequer que você fique atribulado pela questão de ter ou não ter recurso. Então, toda mudança começa dentro de nós, começa no meu interior. Eu tenho que mudar o meu coração com relação ao dinheiro. Eu tenho que mudar a minha mente com relação à administração. Vocês vão entender por que nós estamos falando isso logo no início aqui. A questão não é o quanto se ganha, é o quanto você administra aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Se você ganhasse mais dinheiro, todos os seus problemas seriam resolvidos? Podem falar, irmãos, não precisam ficar com vergonha. Eu sei que na igreja é difícil, porque a pessoa vai falar assim, não, eu quero ganhar mais. Aí a pessoa fica pensando, o que o irmão do lado vai pensar de mim? Né? Não tem... Eu vou mudar a pergunta, quem sabe fica mais fácil para você responder. Se você ganhasse um pouco mais de dinheiro, seria melhor? Pode falar, irmãos, sem medo. Existe algum problema em ganhar mais dinheiro? Não, de forma alguma. A Bíblia condena isso? Não. Mas a Bíblia, ela é muito clara e ela nos orienta de onde deve estar o nosso coração. A questão não é quantia, porque se pessoas abastadas, se fosse uma questão de quantia, pessoas mais abastadas, com maior poder aquisitivo, elas não teriam problemas, não haveria separações, não haveria briga, não haveria discussões, não haveria rompimentos. Se a questão fosse ter mais dinheiro, então não haveria problemas em determinada classe do nosso país, das pessoas que vivem aqui. A questão não é quantia, a questão é ser fiel. Deus não está preocupado com o dinheiro, Deus está preocupado com o seu coração, com aquilo que você é interiormente. Para Deus não existe problema de recurso financeiro, meu irmão. Deus não está preocupado se você deve R$1 ou se você deve 1 milhão, mas Ele está preocupado se o teu coração está quebrantado e contrito na presença dEle. Deus não tem problema com dinheiro, nós temos. Deus não. Deus não tem problema com recurso, nós temos. Vamos analisar o que nós precisamos fazer, então, para lidar bem com os recursos, para lidar bem com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós temos que analisar algumas tendências em nosso caráter. Eu estou falando sobre a mudança interna, a mudança que começa dentro de nós. O nosso caráter tem que ser modelado de acordo com o caráter de Cristo. Nós temos que fazer, ou muitas vezes perguntar dentro daquilo que nós estamos fazendo, se o Senhor faria aquilo no nosso lugar. Porque nós tomamos atitudes erradas e tomamos decisões erradas na nossa vida. E aí nós queremos ser abençoados por Deus, por aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas enquanto estamos aí fora, no mundo, fazendo tudo o que nós temos que fazer, do nosso dia a dia, nós usamos critérios que não são bíblicos. Exemplo, um critério que a Bíblia um critério bíblico e um critério não bíblico. O mundo aí fora diz que se você não fizer dívida, você já ouviu esse ditado? Se eu não fizer dívida, eu nunca tenho nada. Vocês já ouviram isso em algum lugar ou não? Se eu não fizer dívida, eu nunca tenho nada. Para ter alguma coisa, eu tenho que ter dívida. Muitos pais falaram isso para os filhos, e os filhos cresceram trazendo isso na sua mente, trazendo isso no seu interior. Eu tenho que ter dívida, eu tenho que pagar parcelado, aí então eu consigo conquistar. Ok. A palavra de Deus nos fala em Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa
alguma, exceto o quê? O amor. Provérbios 22:7 diz: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna o quê? Escravo daquele que empresta. Então, nós temos um critério bíblico que diz que nós não podemos dever. E tem um mundo dizendo assim: faça dívida, porque dívida é assim que você cresce. Na hora da tomada de decisões, você está ali na frente de algo para você comprar. Você não, você vai ficar muito pessoal. Outras pessoas, né? O que as pessoas fazem quando estão para tomar a decisão? Elas usam o critério que o mundo estabelece ou usam o critério bíblico? O que a maioria das pessoas fazem? Usam o critério que o mundo estabelece. E aí então elas entram em situações complexas, situações difíceis, e elas vêm para a igreja. E elas erguem as mãos para o céu e elas dizem: Senhor, me ajuda. Deus, abre as janelas do céu, abre as portas do céu. Senhor, estou numa situação difícil. Mamon está consumindo minhas finanças. Onde você leu na Bíblia que mamon consome finança? A tradução da palavra mamon, do aramaico, significa dinheiro, riqueza. O dinheiro não está consumindo o seu dinheiro. O dinheiro não está consumindo, a riqueza não está consumindo o seu dinheiro. Nós temos que parar, irmãos, de colocar a culpa em alguém sobre os erros que nós temos. Se nós não mudarmos o nosso interior, corrigir as nossas imperfeições, Deus não pode fazer a parte dele. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Deus espera que nós tenhamos uma posição. Nós nos posicionemos dentro da sua palavra. Nós usamos critérios que o mundo estabelece, mas nós queremos a bênção segundo o critério que a Bíblia estabelece. E Deus está olhando lá do céu as nossas orações, e Deus está falando assim: por que você não me obedece? Por que você não usou o critério bíblico para a tomada de decisão? Outro critério do mundo e critério bíblico. O mundo diz assim: se conselho fosse bom, não se dava? Vocês conhecem esse ditado também ou não? A palavra de Deus diz o quê? O mundo diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ou seja, não busque conselho. Você já leu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes? Eu gosto demais desses dois livros. Você vai ver ali inúmeras passagens dizendo sobre a importância do conselho. Filho meu, ouve o conselho. Na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Aqui está um mundo dizendo assim: não busque conselho. E aqui está a palavra dizendo que na multidão de conselhos há sabedoria. Na hora da tomada de decisões, a maioria das pessoas vai para que lado? Podem falar, irmãos, não precisam ficar com medo. Pelo critério que o mundo estabelece. Mas quando entram em situações difíceis, vêm para a igreja e querem a bênção segundo o critério bíblico. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, na nossa vida. Nós temos que ter o caráter de Cristo, temos que ter uma atitude correta com relação ao uso do dinheiro. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Vamos analisar alguns ingredientes. Por que eu falo ingredientes, irmãos? Tá? Não precisa se espantar que são 8, 7, não. Vai dar tempo, tá, irmãos? Dentro do prazo correto, tá? Por que eu estou falando aqui ingredientes? Geralmente, dentro das literaturas que a gente encontra na internet, em livrarias, nós vamos ver muito falando a respeito da questão: dê o próximo passo, que passo você deve dar, o que você deve fazer para ter uma vida financeira equilibrada. Quando a gente fala passo, parece que eu tenho que deixar algo para trás para poder continuar no próximo, parece que eu tenho que ir por partes. Então, eu não gosto de falar passo, eu gosto de falar ingredientes, porque as irmãs que estão aqui, que cozinham, né, para você fazer um bolo, você precisa de vários ingredientes. Para uma boa comida, precisa de vários ingredientes. Então, é uma mistura de muitas coisas para que aquilo fique bom. Na vida financeira também é uma mistura de várias atitudes corretas para que a gente tenha uma vida financeira equilibrada. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer então, já que nós estamos analisando que o problema não é questão de dinheiro, não é o quanto se ganha, o quanto se tem, se é pouco, se é muito, é uma questão de administrar bem o que Deus coloca em nossas mãos. Quais são os passos que nós devemos dar então
Quais são os ingredientes que nós devemos ter na nossa vida para que a gente consiga, então, ter uma vida financeira, uma família financeiramente saudável? Primeiro lugar, nós temos que aprender a preparar um plano econômico. A maior parte dos brasileiros não tem plano econômico nenhum, irmãos. O brasileiro, ele vive, na verdade, hoje, segundo as estatísticas, 81% das famílias brasileiras estão endividadas. Vocês podem entrar em qualquer site de pesquisa e na internet vocês avaliarem, isso não é ilusão, não é fake, é realidade hoje do nosso país. 81% das famílias, isso é o maior índice de endividamento de famílias no país, histórico do nosso país. Nunca teve um índice tão alto como esse. O brasileiro, ele não tem plano, ele não costuma fazer planos. Se ele ganha 1.000, ele vive com 1.200. Se ele ganha 5, ele vive com 6. Se ele ganha 10, ele vive com 15. Ele nunca vive dentro do padrão estabelecido. Ele não coloca no papel, porque ele acha que tudo está aqui na mente. Eu controlo minha vida, minhas finanças. Irmãos, esse HD aqui, ele falha. Você não consegue registrar tudo. E principalmente quando nós não temos um bom equilíbrio financeiro, a tendência natural da nossa mente é deletar ou esquecer determinadas coisas. Porque se aquilo está me afetando, então eu deleto ou eu esqueço. Nós temos que aprender a planejar. Porque se você não planeja, é a mesma coisa de você dizer que qualquer destino é bom. Se você tem um plano, você sabe para onde você vai e o que você vai fazer. Eu não sei quantos aqui, não precisa levantar a sua mão, eu não sei quantos aqui têm um plano para este ano. Vamos ser bem práticos. Para o final do ano, você planejou suas férias? Vamos falar de coisas práticas da vida. Tá? O que você vai fazer no final do ano? A maioria dos brasileiros sequer planeja isso. Mas chega as férias, as pessoas querem gozar daquele tempo e tirar as férias. Aí ela vai e ela fala, no último mês do ano, que muitas pessoas já têm, inclusive, o 13º desse ano comprometido, com dívidas que tem que pagar. Aí ela chega no final do ano e ela fala, vou tirar férias. E então ela vai, aluga um hotel, numa praia, em algum lugar, e ela vai lá e passa o santo cartão de crédito. E ela divide aquilo lá em 10 parcelas. No meio do ano que vem, ela está pagando as férias que ela não planejou do final deste ano. Vocês já viram alguém fazer isso? De repente eu estou em algum lugar estranho, irmãos. Eu preciso só me certificar. Se vocês já viram alguém, de repente você viu um amigo de um primo seu fazer isso, né? Geralmente acontece assim, né? Um amigo do primo que errou, que fez, não sou eu, mas, né? A pessoa vai e ela passa o combustível que ela vai tirar de férias no cartão de crédito. Ela passa toda a comida que ela come nas férias no cartão de crédito. E aí começa um problema sério, porque no ano que vem ela tem despesas, ela tem uma série de coisas para pagar, e vocês já viram toda essa história, eu não vou ficar entrando em determinados detalhes aqui, e a pessoa se complica toda, e por isso a gente chega num índice, como nós estamos agora, de 81% das famílias endividadas, 40% dessas famílias, no próximo mês agora, de junho, não conseguirão pagar as suas contas, se tornarão inadimplentes. Essa é a realidade que nós vivemos no Brasil, e nós estamos falando do povo brasileiro, nós somos o povo brasileiro, essa realidade está dentro das nossas igrejas. Essa realidade está bem próximo de nós. Finanças é um inimigo oculto, ele trabalha escondido. Ninguém fica revelando sua vida financeira, mas muitos sofrem por isso. Muitos não estão sendo bons administradores e bons mordomos. Abrindo um parênteses aqui sobre isso. Ter conta no azul e ter dinheiro sobrando na conta não significa também que você é um bom administrador. Tem muitas pessoas com recurso guardado e com muito dinheiro guardado e ainda assim estão sendo um péssimo administrador, um péssimo mordomo. Porque muitas vezes o seu coração está voltado ao dinheiro. E ninguém pode servir a dois senhores. Você vai servir a um, você não vai servir a outro. É impossível servir a Deus e às riquezas. Então não é uma questão de ter uma quantia de dinheiro guardada que significa que você é bom administrador. O bom mordomo, ele zela por tudo na vida. O dinheiro é uma das áreas que nós administramos. Com relação ao plano econômico, nós temos que aprender a fazer planos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo na nossa vida. Nós temos que pôr no papel, tem que ter dias para gastar e tem que ter dias para administrar. Tem gente que passa no mercado todo dia para comprar alguma coisa que esqueceu de comprar. Você já viu isso aí também? Todo dia a pessoa, esqueci de pegar um negocinho.
Ah, esqueci de comprar um negocinho, vou passar ali e vou pegar. Ah, não, tem que passar em tal lugar. Não, aí, olha, é só uma coisinha. De coisinha em coisinha vira uma coisona. Problema não nasce grande, gente. Problema nasce pequeno. Para você pensar, eu gosto sempre de usar ilustrações. Sabe como é que nasce um monte de roupa para você passar na tua casa? Aquele dia que você deixou uma camisa sem passar, que você falou assim, ah não, uma só, deixa eu juntar mais, eu passo depois. Aí juntou as toalhas e mais 2 camisas. Ah não, ainda é pouco, deixa eu juntar mais. Daqui a pouco você tem uma montanha de roupa, e você fala assim, eu não aguento mais trabalhar em casa. Essa vida está acabando comigo. Alguém já fez isso também? Quanta roupa para passar. Tá bom. Enquanto tinha uma só, era mais fácil de resolver. Problema financeiro não nasce grande, irmãos, nasce pequeno. São nas pequenas coisas que nós deixamos de fazer na nossa vida e de aplicar da palavra de Deus, que viram coisas grandes e muitas vezes afetam as nossas famílias e os nossos casamentos. Como que eu falo questão de dias para gastar e dias para poupar? Nós temos um plano na nossa casa. Dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, sai dinheiro de casa. Então nós temos um mês, basicamente, com 30 dias. Então em 4 dias sai dinheiro. Isso significa que me sobra 26 dias para administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu gasto durante 4 dias, mas me sobra 26 para administrar. Tem gente que gasta os 30 dias do mês. E a pergunta é, que dia que sobra para administrar? Nenhum. Pare de gastar demasiadamente. Pare, você tem que ter um plano. O dinheiro não pode controlar a nossa vida, irmãos. O dinheiro não é o teu Deus, o dinheiro não é o teu Senhor, o dinheiro não é o meu Senhor. Você não pode deixar o dinheiro controlar a tua vida. Provérbios, capítulo 27 diz, esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidados, atenção aos seus rebanhos. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Dinheiro é finito. Se você não administrar bem, ele vai sair das tuas mãos. Nós somos administradores, nós não somos donos. Já vamos ver sobre isso. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um, amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esta é a única citação bíblica que tem sobre um outro Deus que tenta roubar o senhorio do Deus verdadeiro de nós. Não há uma outra citação bíblica que fala de um outro Deus que tenta dominar a nossa vida, a não ser em Mateus 6, 24. E o Senhor está sendo bem específico aqui, que o outro Deus que pode tentar dominar a nossa vida se chama dinheiro. Dinheiro. Se o dinheiro tem dito para você onde você deve comer, com quem você deve andar, que roupa você deve vestir, que ambiente você deve conviver, com que pessoas você deve se relacionar, que carro você deve comprar, se o dinheiro está dizendo isso para você, significa que o dinheiro encontrou um lugar no teu coração. E a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou o teu coração é totalmente do Senhor ou não é. Não existe parede e meia. Deus não mora em parede e meia. Ou Ele é 100% na tua vida, ou Ele é 100% na minha vida, ou Ele não é nada. Ah não, eu tenho 70% da minha vida entregue ao Senhor. Não existe 70% entregue ao Senhor. Você não vai ser salvo 99%. Você vai ser salvo 100%. Deus não requer meia fidelidade. Deus requer fidelidade total da nossa vida. O dinheiro não pode comandar as minhas ações, meus pensamentos, com quem eu me relaciono, para onde eu vou, com quem eu falo, que roupa eu visto. Se o dinheiro está fazendo isso na tua vida, significa que ele está comandando o teu coração, e você não pode servir a um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Você não pode servir a um outro Deus que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, o dinheiro não controla a minha vida. Controla. Não, pastor, aqui na igreja não, aqui em Curitiba não, aqui no Paraná não. Controla a vida da maioria de nós que está aqui, por incrível que pareça. Por isso o Senhor diz tão claramente na sua palavra, que nós não podemos, é impossível, em algumas traduções diz, é impossível servir a 2 senhores. E sabe como que o dinheiro controla a nossa vida, irmãos? Da seguinte maneira, você está prestes, no final do mês, a pagar as suas contas. Você tem boletos para pagar, você tem
as contas da tua casa para pagar, e naquele mês o teu negócio ou a tua empresa não está indo muito bem, ou o teu salário tá pouco, e aí então vai chegando a data dos pagamentos, das suas obrigações, dos seus compromissos, e então o teu coração começa a ficar atribulado. Sejam sinceros, irmãos, o teu humor muda quando o dinheiro está baixo, quando diminui a renda ou não? Muda a tua alegria, muda o teu humor ou não? E por que muda o teu humor? Sendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Sendo que quem controla os nossos sentimentos é o Espírito Santo de Deus. Por que o dinheiro então mexe com a tua alegria, se não é Ele que controla a tua vida? Por que Ele mexe com o teu humor, se não é Ele que controla a tua vida? Sabe por que Ele mexe com os teus sentimentos? Porque Ele ainda tem lugar no teu coração. E a palavra de Deus diz, é impossível você servir a dois senhores. Deus nos trouxe aqui nesta manhã, irmãos, não somente para ter uma mensagem. Deus nos trouxe aqui na casa do Senhor nesta manhã, para nós nos arrependermos da quebra de princípios da palavra. E de muitas vezes estar com o nosso coração no lugar errado. De muitas vezes estar com o nosso coração onde ele não deve estar. Deus não trouxe você aqui nesta manhã simplesmente para você adorar, simplesmente para você ouvir uma mensagem. Deus te trouxe aqui você nesta manhã para você realinhar a tua vida segundo o padrão da palavra dele. E eu digo isso, irmãos, os pastores estão aqui, sabem bem. A primeira mensagem quando nós pregamos é para nós, não é para a igreja. Eu falo isso, me incluo no meio do que Deus quer fazer aqui nesta manhã também. Então, irmãos, você quer realmente ter uma vida financeira de acordo com os padrões da palavra? Aprenda a preparar um plano econômico. Sumiu, irmão. Sumiu. Aprenda a preparar um plano econômico. A hora que voltar aí você me fala, tá, irmão? Segundo, tenha um estilo de vida, tenha um estilo de vida razoável. O que é ter um estilo de vida razoável? É você viver dentro daquilo que Deus planejou para você e não daquilo que Deus planejou para o próximo. Você já viu pessoas dizendo assim, por que o fulano que não é crente está prosperando e eu não? Vocês já viram isso em algum lugar ou não? Por que aquele que não serve a Cristo está ganhando dinheiro, está prosperando, e eu que sirvo ao Rei dos Reis, eu que sirvo ao Deus dono de tudo, não prospero? Tem pessoas que estão juntando tesouros aqui na terra, meu irmão. Eu não junto tesouro na terra, eu junto tesouro no céu. É lá que eu vou morar, é lá que eu vou estar com o meu Cristo. Não tem problema se o ímpio está prosperando, se o ímpio está fazendo. Esses são tesouros que a traça e a ferrugem vão corroer. Aquilo que você junta no céu será eterno, e nada vai ser abalado lá na eternidade. Então, eu prefiro continuar fiel a Deus, fiel ao Senhor, fazendo o que eu tenho que fazer, e juntando aquilo que o Senhor quer que eu junte lá na eternidade, meu irmão. O nosso tempo aqui é curto, nós temos que aprender a ter um estilo de vida razoável. Para de cobiçar aquilo que é do irmão, para de ficar olhando o carro que o irmão chega lá no estacionamento. Por que ele tem um carro tão bom e eu não tenho? Porque Deus deu para ele e não deu para você, por isso. E Deus dá para cada um conforme Ele quer. E sabe por que Deus não te deu? Porque você fica cobiçando, e você vai cobiçar amanhã, e você vai querer o outro do outro irmão também, e Deus já conhece o teu coração, que você vai pensar amanhã, então por isso que Deus não te dá hoje. Então para de ficar cobiçando o que é dos outros, porque a cobiça é uma quebra de mandamento. Isso fere o coração de Deus. 10º mandamento, não cobiçarás a terra do próximo, a mulher do próximo, o jumento do próximo, o servo do próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, não cobiçarás. E tem muito crente cobiçando aquilo que é do outro. Então você tem que viver de acordo com aquilo que Deus planejou para a tua vida, meu irmão. Aqui você está vendo um plano básico, de como que você pode viver um estilo de vida razoável. Você tem os gastos essenciais, você tem a contribuição, você tem desejos pessoais, você tem investimentos para você fazer. Isso daqui, gente, é algo muito básico, é somente para a gente ter uma ideia. É que tem pessoas que estão muito desequilibradas nessa questão. Tem pessoas que têm gastos essenciais aí, gastam 80% do orçamento. Os 10% da contribuição não vou nem abordar agora, porque tem pessoas que nem sequer entregam nada para o Senhor.
Mas como o pastor Marcelo disse agora há pouco, querem estar aqui numa boa cadeira, confortável, quer ouvir uma boa música, quer ir no bebedouro e tomar uma boa água gelada, quer que os seus filhos tenham uma boa sala, que seja ensinada a palavra de Deus, o que muitas vezes os pais não fazem em casa, mas querem que a igreja tenha e que seja um bom ensino, e querem que os pastores subam no púlpito e entreguem a melhor mensagem que eles têm, independente do que eles estão vivendo. Mas na hora da contribuição não entrega nada para Deus. Sabe quais são as estatísticas no meio cristão, irmãos? 70% dos evangélicos no Brasil não dão nada. Só 30% da igreja é contribuinte fiel. Eu não dou nada, mas eu quero usufruir do que o reino tem. Eu não dou nada, mas eu quero as benesses daquilo que o reino me oferece. Meu irmão, se você não tem feito isso na tua vida, quebra isso em nome de Jesus. Para de ficar ouvindo sermões errados e doutrinas erradas que são pregadas, onde muitos pastores estão indo para a mídia, para a internet, para pregações que hoje todo mundo ouve, e pastores dizendo assim: a Bíblia tem que ser reescrita, a palavra de Deus tem que ser refeita, eu vivo no Novo Testamento, eu não vivo no Velho. Para de dar ouvidos a ensinamentos errados, irmãos. Eu vivo a palavra de Deus como um todo. Esse livro, ele é mais atual que qualquer notícia que sai amanhã, que sai mês que vem. Ela não precisa ser reescrita, ela não precisa de nada. A Bíblia é inerrante, é a palavra do nosso Deus. É a palavra do nosso Deus. Então pare de dar ouvidos a lugares errados, irmãos, e cumpra o que a Bíblia diz. Eu não entrego dinheiro para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. O que eu entrego para Deus é um ato de gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. O que eu faço para Deus quando eu entrego um envelope, quando eu envio o dízimo, isso é um ato de adoração. É o pouco, é o mínimo que eu posso fazer para um Deus que já fez muito por mim. É o mínimo que eu posso fazer para um Deus que já fez muito. Então, irmãos, aqui você tem uma noção do que fazer dentro de um estilo de vida razoável. Você também, no item número 3, tem que aprender a eliminar as suas dívidas. Você tem que viver de acordo com aquilo que Deus planejou para você, meu irmão. Eu falei aqui agora há pouco, as pessoas dizem: Mamon está consumindo, pastor, ora por mim, expulsa o espírito de Mamon. Onde que tem na Bíblia escrito que Mamon é um espírito? Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas querem achar um culpado para poder colocar a culpa daquilo que elas estão errando. É Mamon que fica no site da Shopee até tarde da noite comprando? É Mamon que fica no site do Mercado Livre e todo dia chega aquele carrinho amarelo na porta da sua casa? É Mamon que está fazendo a entrega? É Mamon que fica na Zara comprando loucamente? É Mamon que faz isso, irmãos? Não. Se não é Mamon, quem que é? Quem que é, irmãos? Não fala nós, não. Nós, você está jogando a culpa para a pessoa que está do seu lado. Se não é Mamon, é quem, irmãos? Eu. Então você não tem que expulsar o espírito de Mamon, você tem que botar a mão na tua cabeça e falar: sai espírito de mim mesmo. Porque sou eu que estou pecando, errando, comprando e consultando a internet até tarde da noite, vendo promoção, e aí a pessoa chega na igreja. Mas você sabe o que é colocar a culpa em Mamon? Isso se chama transferência de culpa. Sabe o que é transferência de culpa e onde começou isso? Onde vocês acham que começou a transferência de culpa na Bíblia? Jardim do Éden, quando Adão erra, quando Adão peca, e Deus volta ao jardim no final do dia, o que Deus diz? Adão, vem cá. Ele já sabia que Adão tinha pecado. E aí Deus olha para Adão, e Adão rapidamente diz o quê? É a mulher que tu me deste. É a árvore que o Senhor plantou lá no meio do jardim. Se o Senhor não tivesse plantado a árvore, eu não tinha pecado. É a serpente que o Senhor criou. Se o Senhor não tivesse criado serpente, ela não teria enganado a mulher não teria comido do fruto, e aí eu não tinha pecado. Adão, ele transferiu a culpa. Irmãos, a história da humanidade podia ter sido outra. Quando Deus chega no jardim naquele final de dia, Adão devia ter se prostrado diante de Deus e dito o quê? Eu pequei contra o Senhor e contra as tuas ordens. Me perdoe, Senhor, porque eu sou falho, porque eu sou homem. Mas Adão não fez isso. Adão preferiu fazer o quê? Foi a mulher, Adão transferiu a culpa. Sabe o que acontece hoje em dia, irmãos? Nós somos um Adão melhorado, ou piorado, não sei, entendeu?
Porque nós transferimos culpa. Nós erramos, a gente não segue os critérios da palavra de Deus, nós queremos as bênçãos segundo o critério bíblico, mas nós não seguimos os critérios. E aí a gente chega na igreja, a gente tem que achar um culpado. É o governo. O governo está horrível, né? Entendeu? Esse índice de inflação, as coisas, tal. A minha empresa não está bem, as coisas não estão legal. É o governo, é o governo. Não, é o meu patrão que não me paga mais. O salário está muito baixo lá na minha empresa, eu deveria ter um salário melhor. Não. Aí a pessoa vai para o extremo, né? Quando ela não consegue achar mais ninguém, é mamon. Só que mamon não existe, entendeu? E aí fica assim, quem que pecou? A cobra se escondeu no mato, entendeu? Deus foi embora, quem pecou? Com quem ficou o pecado? Irmãos, pare de ficar colocando a culpa em alguém e transferindo culpa. Então, aprenda a eliminar as suas dívidas. Deus diz na sua palavra, não deva. Pastor, mas... Lógico, irmãos, vocês não têm o 11º mandamento dizendo assim na Bíblia, não entrareis em dívida. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia vai te dar conselhos para você não fazer. Existem dívidas que podem ser feitas? Sim, existem. Mas para você fazer uma dívida, você tem que ter uma série de critérios para você fazer uma dívida. O problema é que a maioria das pessoas fazem dívidas sem critério nenhum. Elas não têm um muro de proteção, elas não têm um bem para se desfazer, para se livrar da dívida, elas simplesmente fazem dívida pensando naquilo que ela vai ganhar amanhã. E a Bíblia diz, não presumam o amanhã como se ele fosse igual a hoje. A Bíblia nos orienta. Agora, é uma questão de decisão. Nós podemos seguir o que a Bíblia diz ou não seguir. Se você seguir o que a palavra de Deus diz, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se você atentamente ouvir e obedecer, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, correrão atrás de você. Mas se você não ouvir, existem também as maldições da não obediência. Então, irmãos, nós temos que entender também sobre a questão de desejo e de necessidade. Tem coisas que são desejos, tem coisas que são necessidade. O desejo, ele é algo controlável na nossa vida ou não? Vocês têm certeza? É controlável ou não? Eu estou causando dúvida em vocês, gente? O desejo, ele é controlável sim. O problema que falta para nós, sabe o que é? Exercício do fruto do Espírito. O que diz Gálatas, irmãos? Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. O que falta para nós é exercício do fruto do Espírito. Esse tempo atrás eu perguntei para um irmão na igreja, como é que está, irmão? Exercitando o fruto do Espírito? Cadê o fruto do Espírito na tua vida? Ele falou, pastor, eu comi. Eu falei... O crente come tanto que anda comendo até o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é para ser comido. O fruto do Espírito é para ser vivido. É para ser vivido. Domínio próprio, meu irmão, falta na nossa vida. O desejo é algo totalmente controlável, sim, na nossa vida. A quantidade de necessidade, somente 30% do que nós gastamos e temos e precisamos é necessidade, 70% é desejo. Mas eu não consigo viver sem. Exercita o fruto do Espírito. Mas a minha avó era gastadeira, a minha mãe era gastadeira e eu também sou gastadeira. Que daí que a tua avó era gastadeira? Você está em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, aquilo que ficou do passado para trás, ficou, meu irmão. Agora você tem que viver uma vida diferente, e a Bíblia diz, não faça, então não faça. Simples assim. Então nós temos sim, é controlável, e nós temos que aprender a diferenciar o que é desejo e o que é necessidade na nossa vida. Quarto ponto, aprenda a ser generoso. O que é aprender a ser generoso, meu irmão? Você quer ter uma boa vida como um mordomo fiel da palavra do Senhor, como um bom administrador? A generosidade é uma doutrina bíblica, na verdade. A Bíblia nos fala e o Senhor nos diz, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Vê a necessidade do teu irmão como se fosse superior à sua. A generosidade é algo que a gente vem perdendo ao longo do tempo no meio da igreja do Senhor. Vamos para a parte prática, tá? Este ano, quem você ajudou? Quem aqui já foi abençoado por Deus algum dia? Você já foi abençoado por Deus? Amém? Tá bom. Se você já foi abençoado por Deus, o que te custa num domingo você preparar uma boa mesa de almoço na tua casa e chamar uma família mais simples da igreja e falar, senta comigo, almoça comigo aqui. Preparei um bom almoço para você. O que te custa pegar o carro que Deus te deu e levar aquela família que não veio de carro embora depois do culto? Porque nada é nosso, tudo é de Deus. O que te custa você pagar um exame
para aquela mulher que está na fila do SUS esperando uma consulta há 3 meses. O que custa você tirar ela da fila do desespero e trazer e falar, vem cá, eu vou te pagar uma consulta particular? Você sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente fala de generosidade, fica algo muito amplo, a gente não traz para a nossa vida. Alguém vai fazer. Esse alguém, quem é, irmãos? Quem é esse alguém? Eu tenho que exercitar a generosidade, não é, nós, a igreja, vamos fazer. Você nunca assume essa responsabilidade. Quem você ajudou esse ano? Quem você ajudou essa semana? A quem você estendeu a mão? A quem você fez algo? Irmãos, nós estamos vivendo uma vida muito confortável no nosso meio cristão. E nós não estamos seguindo os critérios da palavra de Deus. Mais uma vez, a Bíblia nos fala, seja generoso, abençoe, faça algo pela vida do teu irmão. Só que a gente não faz, mas a gente está na igreja o tempo todo erguendo a mão e pedindo algo em favor da nossa vida. Não é errado pedir a Deus, não é errado fazer petição, tá, irmãos? Nós podemos pedir sim, mas em vez de somente pedir ao Senhor, quem sabe nós exercitarmos a gratidão, quem sabe nós fazermos algo daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Vocês estão vendo quantas coisas nós precisamos corrigir? Às vezes a gente pensa, irmãos, que está tudo certo na nossa vida, mas não está. Nós precisamos ter mudança, e essas mudanças começam dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida. Outro ponto importante aqui, irmãos, 5º ponto, pode passar aí, meu irmão, para mim, por favor? Aqui às vezes está falhando. 5º ponto, nós temos que exercitar também a obediência. Sermos fiéis aos princípios da palavra. Pode passar todos aí, mas isso, ok. Nós temos que ser fiéis aos princípios da palavra do Senhor. Considere-se que você é um administrador e não o dono. O dono tem os seus sentimentos na propriedade, o administrador não. Agora, sendo administrador, a nossa responsabilidade é muito maior, porque um dia nós prestaremos contas ao dono de todas as coisas. Todos nós queremos chegar no céu e ouvir a doce e suave voz de Jesus dizendo o quê? Servo bom e fiel. Para você ouvir isso, o Senhor dizendo da boca dele para você, você tem que agir em fidelidade aqui, e você tem que entender que você não é dono de nada, que você é simplesmente um administrador, que você simplesmente organiza o que Deus coloca em suas mãos. Agora, por que nós temos dificuldade com relação a isso? Porque os pronomes pessoais possessivos, eles estão enraizados em nossa vida. Se você esqueceu alguma coisa no carro, você vai levantar e falar assim, pastor, me dá licença, eu vou ali no meu carro. Eu vou dar um pulinho na minha casa. Igreja vira propriedade, irmãos. Minha igreja. Pastor vira propriedade, irmãos. Deixa eu falar com o meu pastor. Se eu não falar com o meu pastor, entendeu? A minha pastora, pastor vira propriedade, igreja propriedade. E sabe o que é isso? É porque dentro de nós achamos que somos dono de alguma coisa. E nós ficamos em guerra o tempo inteiro com Deus. Porque a palavra de Deus diz em Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há e existe pertence a Deus. 1 Crônicas 29:11 diz, tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Ou seja, Deus é dono de tudo, o que tem no céu e o que tem na terra. Nada é nosso, nada é nosso. Eu vou fazer algo aqui, os pastores me permitam. Os pastores amam fazer isso, mas a igreja detesta. Tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. Sou pregador de um dia só, eu vou embora. Tá? Vira para o seu irmão que está do lado aí. Vira para o irmão que está do lado aí. E fale para ele assim, você é um administrador, você não é o proprietário. Agora pergunta para ele assim, você está entendendo? Irmãos, você não é dono de nada. Você é simplesmente um administrador do que Deus coloca em suas mãos. Um dia, todos nós prestaremos conta de tudo que Ele nos confiou. Ministério, trabalho, família, bens, porque nós vamos ouvir do Senhor o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel em algumas coisas? Foste fiel em tudo. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, vida com Deus não é uma brincadeira. Aprenda a arte do contentamento. Eu perguntei aqui agora se alguém já tinha recebido bênção do Senhor. Todos levantaram a mão. Meu irmão, aprenda a ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez. Aprenda a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já deu para você. Se o Senhor não fizer mais nada daqui para frente, o que Ele já fez até agora, já é mais que suficiente.
Porque o pouco que nós fazemos aqui não é nada comparado ao muito que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. O pouco que nós fazemos aqui não é nada comparado ao que Cristo fez por nós. Então, aprenda a ser grato a Deus. Eu não consigo entender crente com a cara feia. Eu não consigo entender crente, pastor, mas eu tenho muita luta. Todo mundo tem. Pastor, mas a minha é maior. É nada. Pastor, eu não vou suportar. Deus não mente. Ele falou que só daria aquilo que você conseguiria suportar. Pastor, a minha luta é diferente da dos outros. É nada. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem problema. Nós temos duas opções. Você pode seguir pelo caminho da tristeza, ou você pode ir pelo caminho da alegria e da felicidade. É uma decisão por qual que você quer ir. Eu não quero, irmãos. Eu tenho luta também. Nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, irmãos. Mas eu estou aqui pregando a palavra, o coração está cheio e está cada hora mais aquecido, tá, irmãos? Dá vontade de falar mais, mas eu estou correndo aqui. E aí, irmãos, eu estou feliz, eu estou contente, porque eu estou na casa do Senhor, eu estou no meio da igreja de Cristo, eu tenho irmãos, eu tenho família, eu posso adorar a Deus. Eu estou feliz por isso. E sabe por que eu sou feliz, irmãos? Porque eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Isso é o motivo da minha alegria. E esse tem que ser o motivo da tua alegria todos os dias, quando você abrir os olhos. Quando você abrir os olhos. Eu gosto de praticar, irmãos. Você não vai ficar irritado comigo, eu te amo, tá? Certo? Estou te vendo a primeira vez, mas eu te amo já. Porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma família, tá bom? Olha para a pessoa que está do lado aí de novo, fala para ela aí, alegre-se no Senhor. Não, pode parar. Eu sei que você está começando a ficar irritado, tá? Mas eu estou olhando aqui, irmãos, eu estou falando aqui que a alegria do Senhor, o crente não pode ficar com a cara feia e isso. E eu acabei de falar, vira para o teu irmão, fala alegre-se no Senhor. Eu estou olhando aqui gente que olhou para o outro e falou assim, alegre-se aí no Senhor, se você quiser. Irmãos, isso não é alegria. A palavra de Deus fala, lá em Filipenses, Paulo dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo... Alegrai-vos, o verbo está no imperativo, então não é um desejo, é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor, o verbo está no imperativo. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é o quê? Nossa, irmãos, eu vou perguntar de novo, a alegria do Senhor é o quê, irmãos? A nossa força. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor faz o quê com o nosso rosto? Jesus tem que transparecer nos teus olhos, no teu sorriso, nos poros. Jesus tem que transparecer no teu rosto, meu irmão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos praticar de novo. Mas preste atenção, você não vai olhar para a mesma pessoa que você olhou não, porque essa aí você já irritou, tá? E a Bíblia diz também para a gente não irritar o irmão, tá? Hoje você já deu a tua cota de irritação para essa pessoa que está do seu lado, tá? Você vai olhar para outra pessoa, mas com um sorriso de Jesus, olhar de Jesus, e vai dizer assim, alegre-se no Senhor. Aí é outra igreja, pastor, é outra igreja, entendeu? Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, glória a Deus, irmãos. Nós temos problemas ou não? Temos, mas nós temos a salvação, e isso alegra o nosso coração. Nós vamos morar com Cristo eternamente. Amém, amém. Comprometa-se com a verdade e tenha domínio próprio. Já falei para vocês sobre a questão do domínio próprio, tá? Chegando aqui ao fim, tá? Prepare-se para a idade madura. Você quer realmente ser um bom administrador? Prepare-se para a idade madura. O que é preparar para a idade madura? Tá? Você tem que observar as formigas, conforme diz lá em Provérbios. Tá? Em determinado tempo elas juntam, né, para que quando chegue o inverno ela tenha alimento guardado e tudo mais. Lembra que eu falei aqui no começo sobre preparar um plano econômico? A maioria das pessoas não tem plano, não sabe o que vai fazer mês que vem. Quanto mais para o ano que vem, quanto mais para a idade madura. Você quer ser realmente um bom administrador? Quer ser um bom mordomo do Senhor? Você tem que aprender a se preparar para aquilo que vai vir para frente, irmãos. Tá? Nunca é tarde para você começar. Não sei se você tem uma previdência, se você tem um plano, se você guarda recurso, mas a palavra de Deus nos orienta e nos fala sobre isso. Nós temos um exemplo muito claro que está lá em Gênesis, capítulo 40, 41. É a história de quem que nós vemos lá? De José. Não é verdade? José passou por todos os problemas, teve seus problemas com seus irmãos, mas aí então José é chamado para revelar um sonho. Eu vou resumir aqui, todo mundo conhece a história. E aí então José vai lá e revela o sonho. 7 anos de vaca gorda, teria 7 anos de vaca gorda e teria 7 anos de vaca magra. Correto ou não? E aí durante os 7 anos de vaca gorda, o que todo povo deveria fazer? Guardar. Guardar quanto? 1/5 da produção. O que é 1/5 da produção? 20% daquilo que você ganha. Quanto você tem guardado todo mês daquilo que você ganha?
Tem gente que, além de não guardar 20%, gasta 20% a mais do que ganha. O ensinamento está na palavra. Lembra que eu falei agora há pouco sobre critérios bíblicos? Eu não estou falando aqui de algo que nós pensamos e achamos. Tudo está na palavra, irmãos. A Bíblia diz, guarda, porque vai ter anos que não serão bons. Nós estamos prestes a entrar numa grande crise financeira a nível mundial, irmãos. A nível mundial. As finanças no mundo, as finanças do mundo todo estão em cima de uma plataforma de areia movediça. A qualquer momento, ela pode afundar. Eu pergunto, você está preparado para a tua idade madura, para aquilo que vai vir pela frente? A maioria das pessoas não está. E pensando na questão de preparar para a idade madura, nós também temos que entender que nós temos que deixar algo para a vida de nossos filhos. Para a vida de nossos filhos. A herança. Esse texto que você está vendo aí, gente, ele é um versículo bíblico proibido para menores de idade, tá? 2 Coríntios, né? Não diga para os teus filhos até eles entenderem. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Se ele entender isso, ele vai te cobrar a vida inteira, tá? Então, versículo proibido para menores. O que você quer deixar para os teus filhos? Somente dinheiro? Nós temos que deixar uma herança do nosso caráter. De tudo aquilo que nós fazemos de correto, para que os nossos filhos façam o que é correto também. Porque se você deixar só dinheiro, eles vão se perder e o dinheiro vai acabar. Se você deixar o caráter do teu filho modelado de acordo com o caráter de Cristo, isso vai permanecer. Porque é a mudança que vem de dentro de nós. Vocês conseguiram entender um pouco do que foi falado aqui nesta manhã? Tá, irmãos? Eu sei que o tempo é rápido, né? Que nosso tempo é curto. Nós falamos aqui sobre ter um plano, um estilo de vida, eliminar as dívidas, ser generoso, obediência, idade madura e a herança, tá? E a herança. Deus quer que nós tenhamos famílias financeiramente saudáveis. Deus quer que as nossas famílias sejam saudáveis. Para isso, nós precisamos usar os critérios bíblicos, precisamos obedecer, precisamos ter mudança de atitude na nossa vida. Eu não sei como é que está as suas finanças, eu não sei como é que está as suas finanças, sua vida financeira, a sua administração, eu não sei como é que você está vivendo. Eu estou te vendo exteriormente, mas tem alguém aqui neste lugar que consegue ver o que está dentro de você, e o nome dele é Espírito Santo. Tem alguém neste lugar aqui que consegue saber o que você está sentindo. Eu só vejo o que você é por fora. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam alinhar a sua vida como mordomos fiéis. Que precisam alinhar a sua vida administrativa. Como eu disse agora há pouco, não é uma questão de ter dinheiro na conta. É se você está sendo fiel a Deus em todas as áreas ou não. O dinheiro é um meio que Deus usa. Se não tiver dinheiro, Deus vai continuar sendo Deus. Se o Senhor não quiser enviar dinheiro nenhum, Ele vai continuar sendo provedor da nossa vida. Você crê nisso? Porque Deus não precisa de recurso, irmãos. Ele é dono do ouro, é da prata. Ele é dono do céu e Ele é dono da terra. Ele é dono do ar que nós respiramos. Eu não vivo em função do que o dinheiro pode me trazer para minha casa, do que o dinheiro pode trazer para minha casa. Eu vivo em função do Deus que provê para o meu lar. Eu vivo por aquilo que Deus quer para a minha vida. O dinheiro é somente um meio que Deus usa. Se não tiver, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu não sei onde está a tua confiança, o teu coração. Eu não sei o que você sente, o que você está passando, o que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de um Deus que pode mudar qualquer realidade. Eu sei de um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração aí, fala: Senhor, perdão, Pai, se eu não tenho sido um bom administrador, perdão se eu não tenho sido um bom mordomo do Senhor, perdão se eu tenho pecado e falhado, Senhor, com relação aos critérios da Tua Palavra, eu não tenho utilizado os critérios corretos. Me perdoe, Senhor, nesta manhã de domingo aqui, eu apresento ao Senhor a minha vida e te peço perdão, Senhor, porque eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero, Senhor, que o dinheiro domine meu coração, seja o meu Deus, porque somente o Senhor é o meu Deus. Declara isso agora, irmãos. Declara quem é o teu Senhor, declara quem é o Rei da tua vida, declara quem é o teu provedor.
Declara. Ah, mas Deus já sabe. Ele quer ouvir de você. Fala: Senhor, eu não dependo das coisas desse mundo, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Para minha casa, para os meus filhos, para aquilo que eu vou deixar, para a minha vida administrativa, eu dependo do Senhor, Pai. Deus está neste lugar. E onde Deus está, Deus promove cura. Onde Deus está, Deus promove milagres. Onde Deus está, Deus faz a diferença. Deus está aqui. Coloca a tua vida diante dEle. Faça isso agora em nome do Senhor. Santo e poderoso Deus, nós estamos aqui na tua casa, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Aqui está a tua igreja reunida, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, nos perdoa se muitas vezes, Senhor, nós temos quebrado princípios da tua palavra. Nos perdoa se nós temos agido, Senhor, fora daquilo que o Senhor quer para nós. Perdão, Senhor, se nós pensamos que muitas vezes o dinheiro é que favorece, que nos ajuda, que traz paz para a nossa casa. Perdão, Senhor, perdão. A paz vem somente do teu trono. A graça vem somente do Senhor. Somente o Senhor tem poder para mudar todas as coisas, Pai. Nos perdoa, Senhor, se temos dobrado o nosso joelho num altar que não é o teu. Perdão, Senhor Jesus querido, se utilizamos muitas vezes, Pai, por causa dos nossos ouvidos, critérios que são do mundo e não os critérios que são da tua palavra. Nos perdoa. Nos perdoa se nós não temos sido generosos, Pai. Nos perdoa se temos tido um estilo de vida errado. Se nós temos tido ganância, cobiça, nós colocamos isso no teu altar nesta manhã, Pai, e pedimos perdão como tua igreja. Perdoa a nossa vida, Senhor. Senhor, perdoa a nossa vida se nós não temos um plano, inclusive para deixar para os nossos filhos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Senhor, nós nos comprometemos que esta semana nós vamos, Senhor, mudar essa história, Pai. Senhor Jesus querido, nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque se não for pela tua graça e misericórdia, nós não conseguimos. Nos ajuda, Senhor Jesus querido, nesta manhã, Pai. E nos perdoa. Nós confessamos aqui ao Senhor agora os nossos pecados. Nós confessamos diante de Ti, Pai. Confessamos diante do Senhor, Deus. Perdoa nossas vidas nesta manhã, Pai.